Oi pessoal, tudo bem? Gustavo aqui de volta para fazer mais um vídeo dessa nossa série especial aqui do canal sobre a geopolítica que envolve essa pandemia que a gente está vivendo do coronavírus e todos os problemas que os países do mundo vêm enfrentando em razão dessa pandemia. A nossa ideia aqui não é necessariamente fazer uma leitura aprofundada sobre questões técnicas e tudo mais, mas refletir sobre os impactos dessa pandemia no sistema internacional e nas relações de poder, que é o principal objetivo desse nosso canal. Antes da gente começar, eu queria muito lembrar que estamos em meio a uma pandemia e acho que é muito importante a gente sempre lembrar de seguir todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde, no Ministério da Saúde e, se possível, ficar em casa. Quarentena não é férias, né? A gente está em quarentena, a gente está justamente passando por um processo difícil de contaminação e no último final de semana a gente viu uma movimentação muito grande de pessoas aqui no Brasil, que eu acho que pode trazer algumas consequências um pouco nefastas para o país. Desde o nosso último vídeo, que foi 2 semanas atrás, sobre esse tema, muita coisa aconteceu. Né? E principalmente a gente está num momento todo conturbado, porque a gente está recebendo muita informação. Né? A gente está recebendo muita informação técnica, a gente não sabe direito como lidar com essas informações. Então, além de ser um momento importante da gente pensar na nossa saúde mental, também é representativo que a gente saiba diferenciar o que é fake news do que são notícias que podem nos ajudar a nos guiar mais ou menos nesse momento de incerteza que a gente está vivendo. Aliás, incerteza é um dos temas que a gente vai abordar no vídeo de hoje. Né? É, eu fiz também essa semana um vídeo aqui no canal sobre fake news, política, cosmovisão e tudo isso que a gente está passando. Então, acho que seria interessante, se você tem interesse em falar isso, em debater essa questão, conferir esse vídeo que foi postado essa semana aqui no canal. Beleza? Não esquece de conferir lá. Eu quero indicar aqui nesse vídeo também alguns movimentos importantes para a geopolítica e para a política internacional nesses últimos dias, no tocante ao processo de combate mesmo ao coronavírus, à Covid-19. É uma doença altamente contagiosa, uma doença que está forçando uma série de medidas de exceção, de quarentena, e com respostas tão variadas quanto aquela da Alemanha, em que a gente tem uma alta taxa de contaminação, mas uma baixíssima taxa de mortalidade. Inclusive, acho que devemos acompanhar como que está funcionando o sistema lá na Alemanha, mas também a situação terrível como aquela que está acontecendo no Equador, né, em que não só o sistema de saúde não está dando conta da doença, mas a própria capacidade de resposta do Estado com relação às pessoas mortas, aos corpos, aos enterros, enfim, a tudo aquilo que vai acontecer. Então, acho que entre esses dois patamares a gente pode encontrar várias alternativas, algumas possíveis, algumas impossíveis, mas sobretudo dependendo da atuação de todo mundo, não só do governo, mas principalmente do governo em dar respostas válidas. É, não se meter em tensionamentos, em problemas, como a gente vai ver nesse vídeo, que vai ser um pouquinho mais longo, mas também na nossa atuação individual, beleza? Eu queria falar aqui de alguns tópicos e eu vou começar pela reunião do G20. Né? No dia 26 de março, ainda no fim do mês passado, aconteceu uma reunião virtual. Aqui no Brasil, como a gente está assim, assim, meio conturbado em razão de todas essas pataquadas do governo Bolsonaro que estão acontecendo recentemente, essa incapacidade do governo de responder de forma adequada a essa crise e garantir a segurança das pessoas em nível nacional, uma certa crise federativa e tudo mais que nós estamos vivendo em razão dessa crise, o que ficou mais famoso foi o fato do Bolsonaro, no meio dessa reunião, defender o uso da cloriquina. Né? Cuidado com o uso de remédios não indicados e sem potenciais prescrições. Já tem casos de pessoas que ficaram muito mal e chegaram a falecer pelo uso de cloroquina e pessoas que tiveram que ser internadas, não foram internadas pelo Covid-19, mas foram internadas pelo consumo excessivo e não medicado de vitamina D. Então, cuidado com essas automedicações, que é algo muito importante da gente seguir. Essa reunião do G20, ela reuniu virtualmente, né, os líderes das 20 maiores economias do mundo. Hoje, durante esse ano de 2020, o G20 está sendo presidido pela Arábia Saudita, o que significa que é o reino da Arábia Saudita que está organizando essas atividades.
né, está organizando a pauta e tudo mais, mas tem uma participação muito proeminente de dois grandes países, a China e a França. A China e a França estão tomando a liderança nesse novo multilateralismo, né, nessa nova realidade, já que os Estados Unidos estão abandonando essa prática de coordenação das ações globais. Né? O governo do Trump, como a gente postou no vídeo dessa semana também sobre teorias geopolíticas, é pautado por um protecionismo muito grande e por um foco muito grande apenas naquilo que acontece dentro do território americano. Então, os países que estão liderando mais ou menos esse processo são a China e a França, né? E essa reunião do G20 produziu uma declaração final, divulgada no próprio site do G20, né? Que afirma que essa pandemia é um poderoso lembrete da nossa interconectividade e das nossas vulnerabilidades. Né? Ou seja, o G20 apontando aí para tudo aquilo que essa crise está revelando, para tudo aquilo que essa crise está apontando com relação ao próprio funcionamento do mundo. Uma vez que o vírus não respeita fronteiras, nas palavras dos países do G20, que consideram que o combate a essa doença demanda uma resposta global, transparente, robusta, coordenada, de larga escala e principalmente baseada na ciência. Esses são termos que podem parecer termos simples e até de senso comum, mas, ou, né, enfim, de acordo com o senso comum, mas quando a gente fala de relações internacionais e diplomacia, a gente tem que perceber que esses termos, por mais simples e não contundentes que sejam, encaminham e enviam recados ao redor do mundo. Falar de uma resposta robusta, coordenada, transparente, de larga escala e baseada na ciência, é obviamente um recado do G20 aos Estados Unidos, ao Brasil, a Israel, a países que não querem coordenar essa atuação de forma global e que pensam que podem tomar atitudes que não são baseadas na ciência. Enquanto que Israel e Estados Unidos já mudaram com relação a isso, assim como o Reino Unido, o Brasil continua na figura do seu presidente da República, mantendo uma aproximação não baseada na ciência, não baseada na saúde, não baseada naquilo que pode ser absorvido para a melhoria das políticas públicas a partir da ciência e da pesquisa que esse governo recusa e rejeita de forma tão clara. Né? Esses países do G20, então, nessa reunião, buscaram determinar alguns objetivos principais a serem seguidos nos próximos meses ou no desenvolver dessa pandemia, que são a proteção de vidas como objetivo principal. Né? É importante a gente lembrar que esse é um conceito básico dos estados. Um estado não existe sem população, uma economia não gira sem vidas. Né? Então, a proteção das vidas como objetivo primeiro. Em segundo lugar, claro, a salvaguarda dos empregos e da renda das pessoas. E a gente vai ver que talvez essa seja uma tendência no finalzinho, quando eu for fazer algumas conclusões. Eu acho que esse movimento é um movimento interessante. A restauração da confiança, a preservação da estabilidade financeira, reviver o crescimento e recuperar uma economia ainda mais forte após a pandemia. Garantir ajuda a todos os países que precisam, que estão passando por necessidades agora. E a coordenação das medidas de saúde pública e medidas financeiras e econômicas. Ainda que o G20 seja um âmbito multilateral, seja um âmbito de coordenação e não de execução literal dessas decisões, eu acho importante apontar que nenhuma declaração sai sem a concordância de todos os países. Né? E nesse caso, me parece interessante que todos os países do G20, pelo menos, concordaram com isso e vão direcionar, nem que seja pelo menos nominalmente, as suas políticas externas e internas em direção a isso. Essas declarações estão num relatório do G20 que eu vou colocar, todas as fontes daquilo que eu for falando ao longo do vídeo, eu vou colocar aqui na nossa descrição para vocês terem acesso. Infelizmente, muito deles apenas em inglês. O segundo movimento interessante que a gente viu também no fim do mês passado foi o movimento da ONU. Né? Qual que é a grande preocupação da ONU hoje em dia com relação à pandemia? Claro, que os países consigam, de uma forma ou de outra, dar a resposta necessária, a resposta sanitária, a resposta econômica a toda essa crise, mas principalmente um acirramento dos problemas enfrentados pela ONU na administração das exceções. Né? No fim do mês passado, o Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, começou a pensar a respeito das consequências da pandemia ao redor do mundo. E a principal colocação que ele pôs foi um pedido reiterado já várias vezes, praticamente todo dia ele está falando sobre isso, a respeito da instalação de um cessar-fogo entre grupos armados que atualmente estão guerreando ao redor do mundo.
Na sua declaração de 23 de março, o Guterres afirmou que a fúria do vírus ilustra a loucura que é a guerra. Porque, novamente, né, não é só a economia que é afetada, mas a gente percebe ainda que a pandemia representa uma recolocação de valores ao redor do mundo, e às vezes uma luta política pode não significar nada se no fim dessa luta política não houver população, não houver povo, não houver quem governar, né? Ele afirmou ainda que a pandemia é a verdadeira batalha das nossas vidas, e para isso as lutas também deveriam estar em quarentena, também deveriam estar em lockdown. Eu acho que o ponto principal da ONU ao apresentar esses tópicos é lembrar o papel dos mais atingidos por essa pandemia, que são justamente os mais vulneráveis. Nas palavras do Guterres, aqueles que pagam o preço mais alto durante o conflito e que estão em mais risco de poder sofrer perdas devastadoras, perdas das piores possíveis devido à doença. Né, tanto o Guterres quanto a ONU, como um todo, pedem que se coloque à frente a situação desses vulneráveis aos quais a ONU já vem chamando atenção desde o final do século passado. Mulheres e crianças, pessoas com necessidades especiais, marginalizados, deslocados e refugiados. E que se pense que os sistemas de saúde dessas regiões de conflito, de países com instabilidade política, como a Venezuela, a Síria, a Líbia, Israel e Palestina, a situação do próprio Irã, né, já estão próximos hoje de um colapso total. Né, e a pandemia vai colocar ainda mais pressão nessa situação, podendo levar aí uma mortandade tremenda diante dessa situação, nas palavras do Guterres, enquanto os poucos trabalhadores da saúde que permanecem também são vistos como alvos políticos, também são vistos como alvos de atentados contra a vida desses trabalhadores, o que prejudica ainda mais o atendimento à população e àquelas pessoas que estão sofrendo. Segundo o Acnur, e eu acho sempre importante lembrar esses dados para a gente ter uma real noção do que está acontecendo, existem hoje no mundo 70,8 milhões de pessoas forçadas a se deslocar. Né? Ou seja, que estão em movimentos migratórios não voluntários por causa de guerra, por causa de problemas ambientais, por causa de perseguições religiosas, genocídios, enfim, conflitos armados. Sendo desses quase 71 milhões, 41,3 milhões de pessoas deslocadas internamente nos seus próprios países, 25,9 milhões de refugiados sob o mandato do Acnur em campos de refugiado ao redor do mundo e 3,5 milhões de solicitantes de refúgio em outros países. Diariamente, segundo o Acnur, 37 mil pessoas no mundo todo são forçadas a fugir das suas casas por causa de conflitos e perseguição, situação que coloca elas, obviamente, em terrível vulnerabilidade com relação à pandemia da Covid-19, e isso deve ser colocado na pauta geopolítica, porque isso vai afetar, obviamente, diversos países ao redor do mundo. Né? Esse movimento também é um movimento importante na área da economia, né? E o próprio Fundo Monetário Internacional, em conjunto com o Banco Mundial, tem se envolvido na discussão sobre liberação de dinheiro, liberação de recursos econômicos, e essas instituições também estão envolvidas na discussão e promoção de ações com relação ao coronavírus, ainda que a preocupação seja, sobretudo, com as questões econômicas. O Fundo Monetário Internacional, por exemplo, avisou que a grande questão envolvendo o coronavírus talvez nem seja apenas restrita às mortes e às perdas humanas. É claro que o Fundo Monetário Internacional não vai se preocupar com a ONU, com a vida humana em primeiro lugar, né? Mas ele aponta para uma questão muito importante que, além das mortes, além das perdas humanas, além da quebra dos laços sociais, o que nós vamos enfrentar agora é uma era de incertezas. Incerteza em torno da questão, incerteza em torno da economia. Né? Segundo o fundo, uma alta incerteza historicamente coincide com períodos de baixo crescimento e condições financeiras ainda mais apertadas do que normalmente acontece. Isso acaba dando pouca margem de manobra para os países ao redor do mundo, como é visível em diversos casos, mas sobretudo daqueles países mais pobres e com poucas reservas. Né? As escolhas políticas de direcionamento dos recursos econômicos, portanto, nesse momento são fundamentais e representam o futuro de um país. Se um país escolhe, como o Brasil, atender primeiro os bancos e depois as pessoas, isso no longo prazo vai trazer consequências macroeconômicas profundas diante dessa pandemia, já que esses impactos, segundo o próprio FMI, já são visíveis nos países que são atingidos por essa doença.
Assim como em uma das preocupações colocadas lá pelo G20, a grande preocupação do FMI é a perda de empregos e renda das pessoas, né? Porque não apenas isso representa problemas para o cotidiano das pessoas, mas a própria manutenção da atividade econômica. A gente não pode esquecer que a economia virtual, que as bolsas de valores, embora tenham uma realidade própria, a sua finalidade é falar sobre a economia real. E a gente não pode esquecer isso. Porque senão a gente coloca o virtual na frente do real e, portanto, o lucro na frente das vidas. E para uma economia funcionar, uma sociedade precisa existir. E acho que esse é um ponto importante. E vejam, de novo, né, é o FMI falando, é o Fundo Monetário Internacional, não é algum desenvolvimentista, não é ninguém social-democrata. Né? É a própria diretora-geral do FMI, a Kristalina Georgieva, que coloca 3 principais áreas de ação para a economia com relação a essa pandemia. Em primeiro lugar, dar estímulo fiscal, né, necessário para prevenir um dano de longo prazo à economia. Segundo o próprio FMI, as medidas fiscais devem focar em investimentos na área de saúde e atendimento aos mais necessitados, já que os governos, nas palavras da instituição, devem continuar a expandir esses esforços para alcançar as pessoas e negócios mais afetados, com políticas que incluem o aumento do afastamento por saúde liberado, né, os atestados, o que a gente chama de atestados, né, e o alívio de impostos direcionados às classes sociais e às empresas que mais vão sofrer com isso. A gente precisa lembrar que são os pequenos negócios e as pequenas famílias que vão sofrer esses problemas diretamente, já estão sofrendo esses problemas. Né? Então, um foco solicitado pelo FMI nessa pequena economia, nessa economia de pequeno escalão. Em segundo lugar, coloca lá o FMI uma política monetária que permita a continuidade do fluxo de valor nas economias nacionais e na economia global. E o foco, nesse caso, deveria ocorrer na promoção de ações que foquem na economia real mesmo, como eu já falei, e não na economia financeira, uma vez que o que permite a movimentação econômica como um todo são as atividades reais, né? É o comércio direcionado, é o pequeno comércio de pequeno escalão, da vida das pessoas, é a produção em pequena escala, né? Que mantém empregos, mantém renda e mantém a economia funcionando na sua cotidianidade. Agora não é o momento de pensar na virtualidade, é pensar na estrutura, na vida das pessoas, e é isso que o FMI aponta. Né? Como terceiro objetivo, ou terceira questão a ser feita, o FMI aponta para uma resposta regulatória que mantenha o equilíbrio entre preservar a estabilidade financeira, manter a viabilidade do sistema bancário mundial e sustentar a atividade econômica. Não se pode pensar apenas num desses termos, né? Só na estabilidade financeira dos países, porque eles vão ter que dar uma resposta fiscal e gastar seus recursos para isso. É uma pandemia, uma crise, isso deve ser utilizado. Né? Manter a viabilidade do sistema econômico, bancário mundial, também deve ser algo importante, e sustentar atividades econômicas. O FMI, portanto, pensa que se repensem políticas, e eu acho isso uma quebra muito grande do FMI com o seu corolário neoliberal recentemente posto nas últimas 20 décadas, não é? Quando o FMI se coloca como um promotor da política fiscalista, né? Ou seja, de gastos do governo para enfrentar essa crise, porque senão as consequências podem ser terríveis. Em específico, o FMI também fala com os bancos, que devem ser flexíveis nas suas políticas, em que pese ainda os bancos não consigam, não respondam diretamente ao FMI, principalmente em questão de dívidas de pequenos negócios e de famílias. Por fim, eu queria falar aqui também de algumas ações efetivas que a gente tem visto que demonstram o acirramento das tensões ao redor do mundo em razão do coronavírus. Nós temos acompanhado práticas que estão sendo chamadas de pirataria moderna por parte dos Estados Unidos, que está diretamente caçando máscaras, caçando respiradores que seriam direcionados para outros países. Né? E isso levanta uma série de questões com relação à permissibilidade disso, a garantia disso, né? E aquilo que seja possível pensar ou fazer contra os Estados Unidos nesse sentido, já que eles têm a maior força marítima militar do mundo, né? E também a melhor força aérea e o maior exército. Então, como reagir nesse sentido se os Estados Unidos estão utilizando mecanismos de força para responder à sua falta de produtos interna? Né? A gente vê bloqueios também na Turquia, a gente vê bloqueios também na China, né? E isso pode trazer instabilidade e mortes num volume não ainda calculado por nós
para vários países do mundo. Vemos uma diplomacia dos médicos, com envio de médicos para fora, como é o caso de China, como é o caso de Cuba, né, da China e de Cuba, que estão enviando suas equipes médicas ao redor do mundo para tentar responder, algo que nós já falamos no último vídeo em que nós fizemos esse pequeno boletim sobre o coronavírus, né? E talvez alguns movimentos que têm preocupado e que têm demonstrado justamente o acirramento dessas tensões no sistema internacional é a recente abertura de regimes de exceção na Hungria, em Israel, o uso de informações privadas, confidenciais. Na Hungria, por exemplo, um grave movimento de ir contra a liberdade de imprensa, o parlamento que se fechou e deu ao presidente capacidade de governar por decreto, enquanto durasse a emergência, mas por prazo indeterminado, e prisões que já estão acontecendo na Hungria contra pessoas que estão disseminando fake news. O grande problema é que as pessoas que foram presas são jornalistas que estavam cobrando o governo de alguma coisa. Então, a determinação e o uso político-jurídico securitário das fake news agora como justificação de regimes de exceção na Hungria e em Israel, por exemplo, podem apontar para um novo caminho, podem apontar para novos autoritarismos que nós estamos enxergando, inspirados muito no modelo chinês e no modelo russo, né? E a gente enxerga também, especificamente com relação ao Brasil, um espraiamento da política das grandes potências, né? Em que países menores ou países mais alinhados com uma potência ou outra estão sofrendo as consequências disso. Nós estamos acompanhando a crise gerada com a China, causada pela família real brasileira, né? Pelos príncipes Bolsonaro, digamos assim, né, que podem falar tudo e não sofrem nenhum tipo de problema institucional, né, já que um dos filhos do presidente falou mal da China. Recentemente, o ministro da Educação incorreu em crime de racismo com relação à China e ao governo chinês, não é? Tentando fazer uma piada que virou um crime de racismo e que deve ser denunciado como tal, espalhando fake news também. E o Brasil sofrendo as consequências disso. Agora a China, né, acabou de cancelar a venda de máscaras e equipamentos respiradores para o Brasil e vai encaminhar esse material para os Estados Unidos e para alguns países da Europa, não mais para o Brasil. Então a gente enxerga, né, de que forma esse alinhamento automático de alguns países do mundo com relação a essas potências pode e vai trazer graves consequências. O problema é que nós estamos envolvidos agora numa crise que não é nossa, numa crise política. E de repente as pessoas que falam que conhecem a verdade e que a verdade as libertará estão envolvendo o país inteiro em uma luta política promovida por fake news e que pode trazer consequências reais para a nossa vida. Eu acho que eu termino esse boletim aqui, lembrando da importância da economia real, da perda de vidas, e não do mercado financeiro, não dos bancos, não dos trilhões de dólares dados a essas instituições que pouco pensam nas pessoas, que serão aquelas que enfrentarão o maior tipo de problema com a mortandade que ainda virá aqui no Brasil e todos os problemas estruturais que nós vamos enfrentar no mundo. Eu espero que no próximo vídeo sobre esse boletim geopolítico do coronavírus eu consiga trazer algumas perspectivas mais positivas. Mas eu me junto ao Átila Yamarino na colocação dessa problemática como algo relevante para pensarmos e repensarmos a nossa atuação, a atuação do nosso governo diante desse cenário mundial. Tá bom, gente? Muito obrigado. Se gostaram disso, curtam aqui o canal, curtam esse vídeo, compartilhem, apertem o sininho. Estamos juntos, espero que eu esteja contribuindo bem para essa discussão geopolítica baseada em ciência, como pede a ONU, como pede o G20 e o FMI, para a nossa discussão. Ok? Muito obrigado e até a próxima.